Oi, meu nome é Laura Corsini. Hoje eu venho apresentar um trabalho pela Universidade Federal de Uberlândia. Eu faço parte da Liga Acadêmica de Harmonização Orofacial e o título do meu trabalho é Utilização da toxina botulínica no manejo da paralisia facial após trauma, descrição de caso clínico. E a orientadora do meu trabalho foi a Letícia de Souza Castro Felice. A paralisia facial periférica é um comprometimento na função motora muscular causado por dano no sétimo par de nervo craniano, o nervo facial. Quando acontece a paralisia facial periférica, perde-se o tônus muscular e a face fica com aspecto paralisado. Porém, o grau de paralisação depende do tipo de acidente, do tipo de trauma que o paciente sofreu. Pode ser que o nervo se recupere, pode ser que seja feita uma cirurgia, ou em casos o paciente vai voltar até os movimentos depois de alguns meses, ou em caso que o paciente não vai voltar. Isso depende do trauma e de cada paciente. Devido a isso, atualmente muitos pacientes estão procurando melhorar o aspecto facial causado pela paralisia, justamente pela maioria dos casos a paralisia ser unilateral. Então, um rosto fica com a função motora prejudicada e o outro não, causando uma assimetria, principalmente no momento de execução dos movimentos da mímica. A toxina botulínica, então, se tornou uma alternativa de manejo para melhorar essa simetria facial desses pacientes. Então, o objetivo desse trabalho é relatar um caso clínico de uma paciente do sexo feminino que sofreu de paralisia facial periférica após um trauma e recorreu ao uso de toxina botulínica para o tratamento e manejo estético. A paciente em questão foi acometida pela paralisia facial periférica no lado direito da face devido a um trauma após um acidente. Na época do acidente, a paciente teve o lado direito do rosto completamente paralisado, perdendo até funções principais como abertura e fechamento dos olhos. Porém, não foi feita a cirurgia de reparação do nervo. Ela fez apenas algumas sessões de fisioterapia para conseguir recuperar algumas funções motoras essenciais, como a do olho. Após 23 anos do acidente, a paciente procurou tratamento para amenizar as diferenças motoras do lado paralisado e do não paralisado. Então, ela queria algum manejo para melhorar a sua estética e o seu bem-estar. Após o planejamento digital, documentação fotográfica, assinatura do TCLE e conversa sobre resultados e expectativas da paciente, ela foi submetida à técnica de aplicação de toxina botulínica no lado esquerdo da face, com o intuito de gerar redução de força na contração dos músculos contralaterais que não foram afetados pela paralisia. Assim, resulta um aspecto harmônico, um aspecto de simetria entre os dois lados da face. Ao utilizar a toxina botulínica, que causa uma paralisia nos músculos que não foram afetados pela paralisia, isso causa uma simetria, tirando a discrepância entre movimentos grandes e amplos do lado não paralisado e o lado completamente paralisado. A toxina botulínica foi aplicada nos músculos frontal, corrugador, orbicular dos olhos, levantador do lábio superior, mentoniano e risório. No músculo frontal foram aplicadas 2 unidades de toxina botulínica em cada ponto. No músculo corrugador, 8 unidades de cada lado. No músculo levantador do lábio superior foram 4 unidades. No músculo risório, 2 unidades. No orbicular dos olhos, 2 unidades em cada ponto. E no músculo mentoniano, 3 unidades. O procedimento foi realizado sob anestesia tópica. O paciente não sentiu muita dor, ocorreu sem intercorrências e não houveram problemas após a aplicação. Aqui está então como foi feita a marcação para a aplicação da toxina botulínica nessa paciente. Lembrando que ela teve o lado direito paralisado e utilizou a técnica da toxina com aplicação nos músculos contralaterais do lado esquerdo, para poder melhorar a simetria dos dois lados. No músculo corregador, então, foram utilizadas 8 unidades de cada lado. No frontal, 2 unidades em cada ponto das marcações. No levantador do lábio superior, 4 unidades. No músculo orbicular dos olhos também foram aplicadas 2 unidades em cada ponto da marcação. No músculo risório, 2 unidades e no músculo mentoniano, 3 unidades. Nessa imagem é possível ver o resultado da paciente após 15 dias da aplicação da toxina botulínica. Nessa imagem ela está fazendo o mesmo movimento de levantar a sobrancelha, antes sem a aplicação da toxina botulínica e depois com a aplicação e paralisação do músculo frontal. Então, percebe-se uma igualdade, uma simetria do lado que foi paralisado para o lado não paralisado, graças à ação da toxina botulínica.
Nessa foto, conseguimos ver de forma mais sutil, porém em quase todos os pontos que foram aplicados a toxina botulínica. Conseguimos ver a diferença no músculo risório, levantador do lábio superior e no mentoniano, que antes davam uma expressão mais puxada para o rosto dela, e agora, ao levantar a sobrancelha e realizar a expressão de mímica, os músculos do terço inferior da face realizam movimentos parecendo mais sutis. Nessas fotos aqui, conseguimos observar o resultado da toxina botulínica em expressões utilizadas no dia a dia pela paciente, como num sorriso, mostrando os dentes, um leve sorriso ou uma expressão relaxada, que agora, com a aplicação da toxina botulínica, devolveu para ela um aspecto simétrico, uma expressão harmônica em expressões que ela usa diariamente. Bom, nessa técnica, o uso da toxina botulínica tem o intuito de reduzir a hipermovimentação facial do lado não afetado pela paralisia, para que os movimentos faciais sejam suavizados e assemelhem-se mais ao lado paralisado. Quando aplicado de forma adequada, gera resultados satisfatórios e torna-se uma alternativa de tratamento para paciente com a paralisia facial periférica. A paciente do caso descrito relatou grande satisfação com os resultados da aplicação da toxina botulínica. Ainda relatou que faz a aplicação há mais de 4 anos e que cada aplicação dura de 3 a 4 meses e ela fica extremamente satisfeita com a sua autoimagem. E isso, então, contribui para a importância e relevância do estudo da toxina botulínica de forma terapêutica, contribuindo para a saúde e bem-estar dos pacientes, como no caso pacientes que sofreram uma paralisia e precisam lidar com isso para a vida.